grande, mas também não é pequena essa etapa. Tá? Então, provavelmente, a gente vai acabar um pouquinho mais cedo, mas a gente termina com um exercício no final para vocês fazerem. Seguinte, até a etapa 6, né, a partir, ou seja, na verdade, etapa 7, né? Estou a partir da etapa 7, tá? Tá errado isso aí, a partir da etapa 8. Da metodologia de capacidade, inicia-se as ações preventivas. Tá? O que nós fizemos até a última aula, pessoal, é propor melhorar o desempenho do sistema, né? Otimizando, ou seja, mas sem gastar um tostão em hardware. Né? Isso que nós já tínhamos bastante enfatizado. Tá? Porém, eu volto a lembrar que memória não deve ser um problema de hardware. Tá? Ou seja, se eu tiver... Ontem estava dando aula e um aluno trouxe uma experiência que ele está tendo. Ele é responsável pela avaliação de desempenho de uns servidores de uma empresa. Ele falou, Zara, eu estou com baixo desempenho, tá? Estou monitorando um sistema, estou com baixo desempenho, mas não tenho memória, ou seja, todos meus slots não estão ocupados e não está aproveitando-se toda a memória. E está falando justamente da dificuldade que estava tendo num baixo desempenho do sistema. É um sistema que monitora a rede de comunicação entre vários servidores, né? Ou seja, ele precisa coletar dados e estar totalmente monitorando para ver se não está tendo uma perda de comunicação. E me falou, todos os servidores não estão trabalhando com o máximo de memória. Tá? Então, eu sempre, em todas as aulas, tenho comentado com vocês que a gente não deve de investir em hardware até a etapa 6, tá? Onde até a meta-otimização. Tá? Ou seja, a ideia da metodologia é isso, né? Extrair o máximo de proveito daquilo que nós investimos. Porém, memória está fora dessa condição. Né? Ou seja, memória eu tenho que ter lotado a memória dentro dos padrões, porque se eu lutar contra a falta de memória, eu já aceitar swap, né? E ele me estava falando justamente isso, que o swap que ele faz é violento. E não sabemos que o swap gasta 1 milhão de vezes a mais que acessar memória. Então, o sistema dele, né, inclusive, ele vai fazer uma apresentação para nós, né, sobre os problemas que ele está tendo reais na empresa. Né? Então, só queria enfatizar isso para que a gente não pense que quando eu tenho falta de memória, eu não posso comprar memória. Não, você deve comprar memória imediatamente. Essa é a primeira condição. Não consigo melhorar o sistema se não tiver memória. Ok, então estamos aí iniciando, então, a outro conjunto de etapas que olha o futuro. Tá? Pessoal, eu diria que 90% das empresas não olham no futuro. Só olham até a etapa 6. Só aplica na metodologia até a etapa 6, até a meta-otimização. Bom, tá? Pode ser que algumas olhem o futuro, façam uma previsão da carga de trabalho. Tá? Mas morre por aí também. Tá? Porque o que adianta eu ter conhecimento que a carga no próximo mês vai subir 20%, 30%. De que adianta eu saber isso? Isso é um masoquismo mental. Se eu não pudesse utilizar dessa informação para avaliar o desempenho futuro do sistema. Então, a etapa 7 sozinha não serve para nada. Eu tenho que ter etapa 8, 9, 10 em conjunto. Todas elas são úteis para a etapa para a previsão da carga futura e proposta de soluções. Isso que nós queremos, propor soluções. E normalmente as soluções, pessoal, já não é mais otimização, tá? Já não é mais otimização. Já é troca de hardware. Tá? E quando eu já chego na fase 7, 8, que nós vamos ver, é porque o sistema não consegue ser aprimorado e a carga de trabalho aumenta e eu preciso já estar pensando em novas configurações. Tá? As configurações podem chegar desde uma troca de discos, desde aumento de discos, ou seja, aumento de storage,
ou, inclusive, aumento de servidores. O que poderia ser comprar mais servidores ou alugar mais servidores. Tá? Eu poderia fazer um contrato nas nuvens, por exemplo, para escalar automaticamente. Não tem problema. Se você tiver dinheiro, né? Se você tiver dinheiro todo mês para as surpresas no pagamento, tá? Eu não sei se cheguei a comentar com vocês, mas pessoas que eu conheço de bancos me falaram que muitas rotinas dos bancos estão trabalhando nas nuvens. Tá? São bancos menores. Bancos menores. Um Santander não vai alugar nuvem da Google, da Amazon, para processar seus dados, não. Tá? São bancos menores. E me falou que deve girar em torno de R$1 milhão, tá? Aproximadamente, o aluguel das nuvens. R$1 milhão. Tá? Só o setor dele me falava que gastavam R$150 mil por mês. Tá? Então, estamos vendo aí que, ok, se você tiver dinheiro, não há problema, pode escalar automaticamente e nem se preocupar. Mas, se o dinheiro fosse um recurso escasso, então nós temos que pensar no que eu preciso realmente, né, que vai me atender dentro dos planos de qualidade. Certo? Então, é isso aí. Tá? Então, agora, nós queremos olhar o futuro, a carga futura. Um comentário para vocês. Carga futura implica, aumento de carga futura implica em baixo desempenho. Né? Baixo desempenho. Mas eu tenho coisas para otimizar. O problema está quando a otimização já não faz mais efeito. Então, essa carga de trabalho está me levando a um novo cenário, ao cenário de provavelmente derrubar o sistema. Porque se a carga começar a subir e eu não conseguir mais otimizar o sistema, que isso é um processo natural que acontece, chega um momento em que eu já saturo todas as minhas ações, então vai chegar um momento em que o sistema pode começar a correr um risco de ficar fora do ar. Tá? Então, e nesse momento, claro, eu posso optar por escalar. Né? Escalar automaticamente, não há problema. Ele não vai derrubar, mas também vou pagar a mais. Ok, tudo é uma questão de negócio, de business. Tá? Ok. Então, queria dizer para vocês que previsão de carga futura não é somente uma necessidade de nós, por exemplo, que alugamos as nuvens, ou de nós, por exemplo, que temos nossa própria arquitetura de hardware. Não é uma necessidade nossa. Por exemplo, se eu for funcionário do Santander, tá certo? Então eu tenho eu quero conhecer a carga de trabalho futura dos clientes para saber se o sistema vai segurar. Tá? Se eu fosse uma empresa que contratou as nuvens, eu também quero saber. Esse aumento de carga vai me custar mais um pouco na frente. Eu já estou trazendo novas informações para a diretoria. Mas também carga futura está sendo olhada pelo dono das nuvens. Ele quer saber, se eu não faço isso, ele quer saber como que vai aumentando minha demanda. Tá? Ou seja, o dono da nuvem, ele está me observando para saber como que está a taxa de crescimento da carga de trabalho da empresa. Por quê? Porque eles querem saber se eles têm recurso computacional liberado para quê? Para alugar, para vender. O negócio deles é isso, vender máquina. Né? Então, alugar, né? Recurso. Né? Então, eles também estão olhando. Isso é interessante, como essa disciplina, como esse conceito de avaliação de desempenho, ele já não está mais somente na nossa mão, não. Está na mão do próprio cara, da própria empresa nuvem, que quer saber como que anda no seu crescimento. Porque ele tem um contrato de um SLA, ou seja, o nível de serviço acordado. Né? Tem um limite que ela precisa respeitar. Então, ela tem que planejar seu sistema, né? Para saber se eles podem alugar mais recursos. Tudo já virou um business. Eu acho interessante. Então, a nossa disciplina, essa metodologia, ela passa agora a estar dentro, permear todas as áreas de um sistema computacional.
tá? Seja próprio ou seja alugado. Né? Tá? Então, na etapa 7, pessoal, nosso objetivo é prever carga futura. Tá? E, para isso, normalmente, é aplicado modelos de regressão. Essa técnica que vou apresentar para vocês é uma técnica simples. Não é uma técnica sofisticada. É simples. Tá? Mas é óbvio que poderia utilizar outras técnicas mais elaboradas? Sim. Posso utilizar modelos de regressão logística, modelos de redes neurais, por exemplo, séries temporais. Isso, se eu quisesse ter uma precisão muito boa. Tá? Mas a literatura, os autores têm proposto utilizar só essa técnica de regressão linear, que eu vou passar agora a explicar para vocês. Tá? Ok. Tudo bem, pessoal? Estão me acompanhando na reflexão? Está tudo bem? Está tranquilo? Caríssimos? Tudo bem. Tranquilo. Tudo bem. Vamos continuar. Tá? Então, veja bem. Aqui no eixo das abscissas, no eixo X, né, que a gente chama X, mas é eixo das abscissas, eu tenho tempo, normalmente em meses. Tá? Eu não faço previsão para prever o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Não, é porque isso demandaria muita oscilação. Tá? E meu modelo não pode ficar muito bom. Então, eu prefiro fazer cálculos mensais. Tá? Então, isso aqui bem é meu que eu coloquei. Carga de trabalho média, tá? Por mês. Tá? Isso é muito interessante trabalhar assim, porque eu estou suavizando qualquer dia que foi muito crítico, né? Foi um esporádico, foi algo não esperado. Então, se eu faço uma média por 30 dias, né, que é um mês, então eu tenho um valor mais suave, vamos falar assim. Outra coisa, esse modelo de previsão é bom que seja durante horários de pico, tá, pessoal? Tá? Por que não pode ser durante todo o dia? Porque pode haver momentos do dia onde a carga é tão baixa, muito diferente à carga que acontece durante o horário de pico. E o que acontece? Se eu fizer uma média de todos esses valores de carga, valores muito pequenos, muito altos, eu vou ter uma média distorcida. Então, é bom fazer esses cálculos dessas médias durante o horário de pico. Somente eu quero saber se o Lucas Teixeira está aqui. Está aqui, né, Lucas? Tá? Só para falar que no trabalho de vocês, o TCC de vocês, né, vocês têm que anotar tudo isso que nós estamos falando, né, com muito cuidado, certo, Lucas? Ah, com certeza, né? Que a Fazer ideia essa é previsão que de carga. isso, a gente fazer com bastante cuidado, né, tudo isso aí. Tá? Inclusive, Lucas, na parte metodológica, na verdade, qual que é a metodologia que vocês vão aplicar no seu TCC? A metodologia do planejamento. Uhum. Tá? Provavelmente, vamos colocar todas as etapas, mas provavelmente nós vamos ficar até as 7 ou 8 só. Tá? Mas, enfim, vamos ver o que dá, né? De repente, conseguimos aplicar toda a metodologia. Tá? Sim. Beleza, vamos continuar. Tá? Então, veja bem, pessoal. Então, esses X correspondem a valores da carga média ao longo de um mês durante o horário de pico. Tá? Essa variável de carga é chamada normalmente de lambda, que é uma letra grega, né? Que representa o L, né? Tá? Então, a ideia, pessoal, é traçar uma reta que passe por entre esses pontos. Só que essa reta não é qualquer reta. Essa reta é a melhor reta. Tá? Ou seja, é aquela reta que quando eu atravesso a distância de x para a reta, a distância de x para a reta, desse daqui para cá, é a menor possível. É isso que é interessante. Tá? Então, essa técnica matemática, só para você ter uma ideia, foi proposta no ano de 1800. Tá? Então, nós utilizamos muitas teorias de mais de 200 anos. Tá? Por exemplo, vocês utilizam em processamento de imagens, às vezes transformada de Fourier. A imagem de Fourier foi em 1780, por aí.
né? Nós até agora utilizamos transformador de Fourier. Tá? Então, esse método aqui, que calcula a melhor reta, se não estou errado, é Newton, tá? Isaac Newton que propôs. Tá? Beleza. Então, quando eu traço essa reta, aí vocês lembram das disciplinas do professor Almeida, né? Da matemática. Então, eu consigo traçar a equação dessa reta. E aqui, como um exemplinho, eu coloquei essa equação, né? Ou seja, lambda t futuro, ou seja, o eixo y, né? Que seria o y, né? É igual a 2 vezes 5t, o que seria o x, né? Vocês aprenderam no curso primeiro, segundo período, a trabalhar com x e y. Claro, genericamente, mas x pode ser um t, tempo, y pode ser uma carga de trabalho, certo? Ok. Então, se eu tenho esse modelo, pessoal, é só jogar em t o mês correspondente. Por exemplo, seria janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, eu posso olhar em outubro, jogo t igual a 10. 10 vezes 5, 50 mais 2, 52. Então, eu posso esperar 52 requisições por semana. Ah, eu quero novembro. Então, coloca 11. 11 vezes 5, 55. Mais 2, 57. É o que eu espero para frente. Tá? Então, estão vendo aqui que eu coloquei que os modelos matemáticos são construídos com dados históricos do passado, para eu me projetar no futuro. Tá? Então, esse é um modelo muito simples, já tem as fórmulas prontas para isso. Tá? Porém, pode existir algum tipo de problema. Vamos lá. Erros de precisão. Tá? Vamos ver. Qual que é o problema de eu criar um modelo linear, ou seja, como uma reta, de que a previsão sempre vai ser na forma de reta, né? Em relação ao anterior, reta. Só que o que acontece se esses dados, por exemplo, no futuro, fazem essa curva aqui, tá vendo? Esses x que são passados, a tendência real vai encurvando aqui, tá certo? Vai encurvando aqui. O que eu chamo é erros de previsão, certo? Então, se vocês concordarem comigo, e nessa situação desse gráfico, o prejuízo é menor. Porque meu modelo está prevendo mais carga do que realmente aconteceu. E nessa situação, porém, eu posso ter essa curva aqui, vermelhinha de bolinhas, para cima. E se for para cima, eu estaria fazendo uma subestimação da carga de trabalho futura. Aí eu posso levar uma ferrada. Por quê? Porque meu modelo me falou que a carga daqui a 6 meses vai ser 80 requisições por segundo. E eu chego na diretoria e falo assim, não se preocupe, em 6 meses o sistema dá conta. Só que quando chega 6 meses, a carga real foi outra. Aí eu levo fé. O sistema vai derrubar na minha frente. Tá? Então, pessoal, mas isso que existe, não tem jeito. Tá? Agora, se vocês considerarem dados, por exemplo, aqui, se vocês observam, tá? Esse X aqui, se eu fizer por onde eu estou passando o meu mouse, pessoal, por onde eu estou passando o meu mouse, tá? Se fizesse um círculo, na verdade não é um círculo, é um ovoide, né? Um ovoide, né? Um elipse, né? Certo? Vocês concordam comigo que a elipse é meia alargada? Concordam comigo, pessoal? Ela é meia alargada, né? Ou seja, eles estão próximos da reta. Então, eu posso, com confiança, traçar o modelo linear. Agora, quando esses pontos X estão mais afastados dessa reta verde, mais afastados, tá? Isso significa o quê?
que os dados não podem ser aproximados por uma reta. Então, aí eu estou em um dilema, né? Ou seja, aplico a reta ou não aplico a reta? Tá? Então, pessoal, vamos lá. Vocês escutaram falar da técnica de correlação de Pearson? Paulão, Éder, Ana Flávia, Daniel, escutaram falar? Análise de correlação. Então, sim, não. Que em algum momento do curso eu já cheguei, mais, não. eu tenho uma, assim, eu acho que eu já vi, mas não tenho lembrado exatamente. Tá. Na verdade, nós cometemos um erro quando somos alunos de graduação. Eu já cometi esse erro. Eu já fui jovem como vocês. A gente não dá importância à estatística. Isso, hoje eu me lamentei. Tá? Hoje eu me lamentei, porque eu tive que estudar isso quando eu fiz mestrado e doutorado. A atenção que eu devia ter dado na estatística, hoje, pessoal, hoje a estatística está presente em tudo. Né? Então, eu também não dava muita importância, mas depois eu tive que aprender. Tá? E correlação, pessoal, é uma técnica da estatística das mais A, E, I, O, U. Das mais normais, super normal. É aprender as 5 vocais. Vamos lá. O que a análise de correlação mede? Mede o grau de linearidade entre dois variáveis. Tá? Vou dar um exemplo. Vamos pensar x e y. Quando x é 10, não, x é 1, y é 100. Quando x é 2, y é 200. Quando x é 5, y é 500. Quando x é 8, y é 800. O que vocês me falam da relação linear entre x e y? A relação é forte ou não? Resposta rápida. Pera. Você está falando da primeira coluna, né? Não, eu estou te dando um exemplo. Não veja a coluna, não. Ah, tá. Não, desculpa. X vale 1, não, X vale 2 e Y vale 200. X vale 4, Y vale 400. X vale 8, Y vale 800. Pergunto, entre X e Y, existe uma relação linear ou não? Sim. Deve dar 1, deve beirar 1, né? 1, literalmente. Ela é da 1. Por quê? É porque a perfeição. É uma reta perfeita entre as duas. Né? É uma reta perfeita com uma pequena inclinação. Perfeito? Ou seja, existe uma proporcionalidade que é perfeita. Então, a análise de correlação, ela me dá essa noção entre dois dados, o quanto um é proporcional ao outro. Tá? Então, o índice de correlação R, ele pode ser de -1 a 1. Tanto -1 ou como 1 significa altamente linear. Qual que é a diferença de 1 a -1? 1 é uma retinha de 45 graus. O que daria -1 quando eu estivesse, por exemplo, com o x positivo e o y negativo, por exemplo? Tá? Ou seja, o oposto. Tá? O oposto. É como se fosse uma letra V dentro do eixo das abscissas e as ordenadas. Tá? Ou seja, simplesmente um dos valores é negativo, mas o outro continua positivo. Ok, mudou. Então, a relação é -1. Tá? Mas toda vez que eu chego próximo de 1 ou de -1, eu posso dizer que é fortemente linear as duas relações. Então, eu posso aplicar técnica de regressão linear. Tá? Ok, qual que é o limite, professor? Eu diria, se for 0, o R for 0,
significa que não tem nada a ver um com o outro. Linearmente. Não tem nada a ver. Qual que é o limite? 0,7. Tá? 0,7. Então, aqui tem uma formulinha, tá, para calcular esse R, tá, para x e para y. Tá? Onde cada uma dessas variáveis, esse xi, esse xx, esse y, é calculado por esses somatórios. Tá? Então, veja bem, eu plotei x com y aqui. X com y. Pergunto para vocês. É linear? Alguém pode me falar, professor, espere, você não me pode perguntar isso. Você pode me falar isso, professor? Você não me pode perguntar se são lineares? Por que não? Porque está em diferente escala x e y. Tá? Ou seja, se eu juntar, veja bem, se eu diminuir a escala do y, todos esses pontinhos praticamente saem numa reta. Então, visualmente, eu não sou capaz de definir se a relação entre x e y é linear. Não posso. Tá? Então, eu tenho que usar matemática, que são todas essas expressões que estão aqui ao lado. Tá? Todas essas expressões. Então, para esse exemplo x e y, veja bem, o R deu 0,59. Opa, 0,59, eu tenho que ficar atento. Tá? Então, vamos lá. Eu não coloquei 1 aqui. Se o R for 1, a relação é perfeita. Tá? 0,9, eu digo que a correlação é muito forte. Entre 0,7 e 0,9, correlação forte. Entre 5 e 7, correlação moderada. Entre 3 e 5, correlação fraca. Abaixo de 0,3, correlação linear desprezível. E neste caso, eu estou com correlação moderada. Tá? É o seguinte. Para fins de modelo, eu considero até 0,7. Tá? 0,7. Se o R deu 0,7, fiquem à vontade, criem seu modelo. Tá? Criem seu modelo à vontade. Tá? Porque há uma relação linear entre eles. Tá? Agora, o que acontece se os dados forem com um R menor do que 0,7? Ou seja, por exemplo, um 0,4, não podem aplicar a técnica de regressão linear. Não podem. Tá? Como seria isso, professor? Vamos lá. Vamos imaginar essa curva aqui. Tá? Vamos pensar que os x sigam essa curva. Ela é linear? Claro que não. Quando eu calcule o índice de correlação, quanto que vai dar? De repente, 0,2. Tá? Então, o que eu posso fazer? Veja bem, pessoal. Especificamente, se a trajetória da carga fizer este movimento, que parece uma parábola, tá? Então eu vou ensinar um procedimento para vocês. Tá? Então vamos lá primeiro. Essa parábola, tá, é um caso específico, pessoal. Caso específico. Tá? Se a carga seguir por esse caminho aqui marrom, então significa que a fórmula matemática que governa essa trajetória é dada por isso aqui. Ou seja, carga é igual ao tempo ao quadrado mais b. Isso aqui, pessoal, é uma hipérbola. Uma parábola, perdão. Uma parábola com altura b, que é esse pedacinho aqui. Tá certo? E o t quadrado que dá esse efeito aqui, pessoal. Tá? Então, pessoal, pergunto para vocês. Às vezes, nós estudamos cálculo 1, cálculo 2, só do ponto de vista matemático. Só matemático. E às vezes, nessa época, no primeiro e segundo período, não falavam, puxa, eu tenho que aprender isso, e para que diabos vou aprender aqui? Então, quando eu me topo com algum fenômeno,
por exemplo, carga de trabalho que varia desse jeito, eu preciso, na ciência, nós precisamos criar um modelo para os fenômenos. A ciência funciona assim. Ela quer ter algum modelo para poder entender melhor o que acontece, né? Para poder ter uma melhor compreensão. Não vou falar uma compreensão perfeita, mas uma melhor compreensão. Então, quando eu vejo o comportamento dessa forma aqui, tá? Que poderia ser produção de leite, produção de soja, carga de trabalho, não me interessa a natureza. Mas eu posso modelar isso através de uma funçãozinha matemática que nós aprendimos em cálculo 1, cálculo 2. E a funçãozinha matemática é essa daqui. Tá? Então, eu falo assim, eu tenho um modelo do comportamento da produção de soja. Tá aqui, ó, essa é a formulinha que governa aquilo. Então, eu tenho um modelo matemático, e se eu tenho um modelo matemático, eu posso começar a fazer uma análise matemática para saber, né, quais são as condições que levariam a aumentar a produção de soja, aumentar a produção do leite, etc. Tá? O que estou tentando falar aqui para vocês, pessoal, é pensar que tudo que nós aprendimos lá atrás começa a se encaixar, tá certo? Começa a se encaixar. Tá? E talvez quando nós somos calouros, a gente não tem essa visão. Tá? Mas todas as funções que a gente estudava na matemática é o que eu posso utilizar para representar fenômenos. Tá? Fenômenos de qualquer tipo. Tá? E eu encontro uma fórmula matemática. Perfeito, pessoal. Então vamos lá. Se minha carga de trabalho... Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta aí? Estou virando Eu me canso quando só falo eu. Não tem que perguntar alguma coisa aí para eu dar um tempo da minha garganta? Eu estava lendo algumas coisas sobre a correlação. Ele, no caso, no que eu li, ele fala que nunca vai chegar a zero. Isso é só um caso específico ou onde que eu peguei tá errado, tá precipitado isso aí? Não. Eu acho que você tem razão. Ele não vai mesmo chegar a zero. Ou seja, zero é um valor. Aí teríamos que pensar, Éder, na fórmula matemática, né? Ou seja, o que poderia dar zero? Se esse numerador xy fosse zero, correto? Sim. Só. Os outros dois não podem ser zero, só o numerador. Tá? Xy zero. XY zero. Isso aqui. O que poderia dar zero aqui? Se o valor do x menos a média do x fosse um deles, se fosse zero. Todo zero. Certo? Ou seja, todos os valores de x menos a média dá zero. Significa o quê? Que o valor é o mesmo. Tá certo? Todos os valores de x são os mesmos valores. Por exemplo, você tem valores de x, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Qual que é a média? 10. Quando eu faço a subtração, sempre vai ser 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, é um caso corretíssimo que você encontrou. Jamais vou encontrar isso. Entendi. Não tem sentido, exatamente. Isso é um dado inalcançável. Vamos falar assim. Mas basta com que eu tenha um valor diferente da média, né? Ou seja, 0,005, 0,0051, 0,0057, 0,0059. Tá vendo? A diferença é tão pequena, já deu diferença. Tá? Então, só daria zero se todos os valores fossem realmente iguais. Né? O que, como você leu perfeitamente, inalcançável. Perfeitamente foi observado. Legal. Beleza. Valeu. Tá? Ótimo. Tá? Muito bem, pessoal. Então, vamos voltar à nossa situação. Imaginemos que eu tenho, então, vários x aqui, né? Fazendo esse comportamento de curva. Quando eu aplique a correlação, vai dar 0,2. Logo, não posso aplicar.
Então, o que se sugere, pessoal? Isso é uma sacada muito brilhante. Aplica logaritmo. Qual que é a propriedade do logaritmo? Alguém me lembra? A propriedade mais importante do logaritmo? Além de mudar de escala drasticamente, ou seja, valores que crescem assim abruptamente, quando eu aplico o logaritmo, eu mudo de escala e reduzo esses valores automaticamente. É uma forma de regularização, né? Perfeitamente, bem falado. Perfeitamente. Uma forma de regularização mesmo. Tá? Mas, matematicamente, quando eu aplico o logaritmo a um termo que está elevado a um expoente, o expoente cai, não cai? Certo. Tá? Então, eu elimino a não linearidade. Eu elimino o comportamento quadrático. E vamos lá. Eu tenho essa expressão aqui. Se eu aplico o logaritmo neperiano, tá? Neperiano em todos os termos, o que eu tenho? Logaritmo neperiano de lambda igual logaritmo neperiano de t ao quadrado não é outra coisa mais do que descer o 2 como coeficiente e ter logaritmo neperiano de t mais logaritmo de b. Tá? Então, quando eu pego isso aqui, pessoal, eu tenho uma nova equação. Eu tenho uma equação que já não é mais não linear, é uma equação linear. Só que o valor L original, agora eu chamo de L'. Mas o que equivale ao logaritmo neperiano? Eu faço a transformação, aplico o logaritmo neperiano em x, no lambda. E no t, mesma coisa, eu vou aplicar o logaritmo neperiano, tá certo? E se eu quiser, multiplico por 2. Tá? Então, aí eu tenho uma nova transformação e posso aplicar para meu modelo como se fosse linear. Eu transformei algo que era não linear em linear. Aí eu determino os parâmetros. Tá certo? Tudo bem, pessoal? É uma sacada brilhante. Ou seja, eu transformo para poder manipular. E depois eu volto para trás, né? Eu destransformo para fazer a previsão na variável real, porque a mim não me interessa o logaritmo dele, a mim me interessa o antilogaritmo dele, que seria, né, a carga que me interessa. Tá? Eu queria colocar isso aqui para a gente não aprender as coisas só na forma mais simples, não, de uma reta. Eu posso enfrentar situações onde eu tenho situações totalmente que fugiu de nosso estudo acadêmico. E o que eu faço? Então, eu tenho que recorrer a meu aprendizado teórico, né? De aplicar logaritmo, porque eu mudo a função. Ela sai de um comportamento quadrático, vai para um comportamento linear. Essa é uma propriedade muito boa do logaritmo. Ok, pessoal? Beleza? Ok. No caso, qual que seria a diferença de eu fazer uma diferenciação? Uma derivada? Tá falando? É. Aplicar a derivada. A ver, vamos lá. Ok. A derivada, né, Eder, né, que está perguntando, né? Isso mesmo. Se eu derivo isso, dá o quê? Vai dar derivada de L com respeito a t é igual a 2t derivada 2t mais b, né? É o constante, né? Isso, mais uma constante aqui. Isso. A ver. Se derivou de L com respeito a t, 2t derivada de t com respeito a t é 1 mais c. Você teria inclinação é o seguinte, Eder,
eu acho que poderia dar o mesmo efeito, tá? Parece que sim, tá? Parece que sim, porque eu consigo passar disso para uma função linear, né? Posso passar para uma equação linear. Eu estou perguntando isso porque para ver, né, sobre a questão do se esse logaritmo ele salva, entre aspas, o valor de b, porque no caso, na derivando, não, né? Você vai ter uma constante lá, mas não vai saber o valor. Pode ser. Sim, mas aí que acontece? Você aplica os procedimentos que nós vamos determinar para determinar os coeficientes A e B. Ah, tá. Não, tranquilo. Beleza. Tá? Tem forma como determinar esses valores agora. Tá? Beleza. Mas tem sentido no que você está falando, tá? Mas de repente a gente teria que pensar um pouquinho mais matematicamente para bater o martelo. Tá? Tem uma coisa aí que normalmente você sabe que a derivada é a tangente num determinado ponto, né? Certo. Sim. Tá? Então o que eu tenho é a inclinação. Eu tenho uma expressão da inclinação em cada ponto da curva, quando eu derivo aqui. Sim. Tá? Então, aí que eu acho que podemos estar não tendo uma expressão linear, propriamente dito. Eu só tenho uma expressão da tangente em um ponto da curva. Enfim, isso aí, vamos deixar o papo por outro momento, beleza? Não, tranquilo. Beleza. Okay. Então, pessoal, esse aqui é uma curiosidade de transformação. E agora vamos ver como que eu determinaria esse coeficiente 2 e esse coeficiente 5, por exemplo. Eu coloquei isso como exemplo aí, né? Mas como que eu faço isso? Ou seja, eu quero determinar a equação da reta, que, em outras palavras, é determinar A e determinar B, que seria a melhor reta. E o Newton fez para nós o cálculo em 1750. Está aí. Como calcular A, como calcular B. Isso aqui. Isso aqui é um somatório das cargas, somatórios dos t ao quadrado, somatório dos t, somatórios do t vezes lambda, tá? Então, vamos ver agora com exemplo isso. Vamos pensar que a média da carga em cada mês fosse janeiro, 2 requisições por minuto, fevereiro, 4, março, 3, abril, 6. Eu quero calcular A e B, que são os coeficientes da minha equação linear. Tá? Eu já vou assumir que a correlação é alta, tá? Já vou assumir que é alta. Então, pessoal, vamos lá. Somatório de L. O que é somatório de L? É somatório dos valores da carga. É a somar 2, 4, 3 e 6. Que daria 15. Aqui, ó. 15. Somatório dos t's ao quadrado. Mas os t's estão em janeiro, fevereiro. Ok, transforma. Coloca 1, 2, 3, 4. Então, quanto vale 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado? Vale 30. 30. Depois, eu quero o somatório dos t's. Seria 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Está aqui o 10. Somatório de t vezes lambda. Ou seja, aqui janeiro era 1. Com 2, 1 vezes 2, 2. Fevereiro é 2. Vezes 4 é 8. Com o 2 anterior é 10. Março é 3. Com carga 3 é 9. Mas o anterior, que era 10, vai para 19. Abril é 4. 4 por 6, 24. Com o anterior, vai dar 43. Aqui. Ok, o que é M? O número de meses. 4. T ao quadrado já foi calculado, é o 30. Somatório do T, quanto era? 10. Mas agora tudo isso ao quadrado. B
é a mesma coisa, são as mesmas expressões calculadas anteriormente. Tudo a mesma coisa. Calculo A, calculo B, me dá 1 e me dá 1,1 para B. Então, acabei de calcular os coeficientes do meu modelo. Tá? Agradecemos a Newton por ter feito esse cálculo para nós. Então, vamos lá. A nossa intenção é prever maio. Tá? Maio não foi dado aqui. Isso aqui é o histórico passado. Quero saber maio. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero saber como se deu o meu modelo, se ele se comportou bem. Então, vou utilizar meu modelo, que vale 1,0 mais 1,1 vezes t, e vou começar a jogar janeiro, fevereiro, março e abril e ver o que me dá. Então, quando é janeiro, eu jogo em T1. Aí vai dar 1,1 vezes 1, 1,1, mais 1, 2,1. Tá aqui. Erro de quanto? 0,1. Fevereiro é 2. Jogo aqui 2, vai dar 2,2, mais 1, 3,2. Erro de quanto? 0,8. E assim eu faço para todos e chego até abril. Abril é 4, que vai dar 1,1 vezes 4, vai dar 4,4, mais 1, 5,4. Erro, 0,6. Vejam que em março o erro foi maior, 1,3. Tá? Então, pessoal, eu quero prever maio. Maio é 5. Jogo 5 aqui e vai dar 5,5 mais 1 vai dar 6,6. Só que eu não sei qual que é o erro que eu posso considerar. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou somar todos esses erros anteriores, o 0,1, o 0,8, o 1,3 e o 0,6. Eu vou somar esses erros todos, dividir por 4. Então, ele me fala que o erro pode ser mais ou menos 0,7. Então, o modelo me fala que vai ser 6,6, porque eu joguei maio 5 na fórmula. Aí ele calculou 6,6. Só que eu tenho que acrescentar o possível erro, 0,7. Então, eu considero o pior caso. Ou seja, vou considerar a soma de mais 0,7, porque eu prefiro prever do que lamentar. Então, o valor previsto da carga para maio é 7,3 requisições por minuto. Pessoal, claríssimo como é água, transparente. Tranquilo. Muito bem, muito bem. Tá? Muito bem. Então, por favor, deixo esse exercício para vocês. Vocês conseguem fazer esse cálculo, confirmar que tudo está certinho? Eu determinei esse modelo aí, 1,8 e 1,2. Eu não sei se eu consigo ver as duas fórmulas ao mesmo tempo. Vocês conseguem... Um treinamento para vocês, né? Vocês gostariam de fazer agora esse ajuste ou fazem depois? Sei. É tipo atividade, você quer passar? Como é que é? Não, uma atividade aí sem ponto, sem nada. Só vocês mesmo querem fazer esse Pra exercício. treinar, né? É. Tá? Vocês façam depois. Tá? Veja bem, o material está tudo aí disponibilizado para vocês. Tá? Certo. É só pegar essas formulinhas aí e utilizar esses dados da carga média. Né? Tempo e carga média. O que tem que dar para vocês? O modelo tem que ser esse aqui. E se eu quiser prever junho, meu modelo me vai dar 9. Aí eu calculo o erro médio e vou considerar o pior deles. Ou seja, somando 9 mais 0,56. Então, eu faço uma previsão com mais segurança, né? Considerando sempre o pior caso. Tá? Então, vocês fazem isso depois aí, no treinamento, para ver se vocês conseguiram interpretar direitinho e chegar a esse modelo. Perfeito, pessoal? Tá? Tranquilo demais. Fazer uma revisão de cálculo numérico.
Isso, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Vamos agora a um outro tipo de previsão. Não exatamente, pessoal, de previsão não necessariamente previsão do valor, tá? Não necessariamente do valor, e sim da probabilidade disso ocorrer. Interessante. Né? Ou seja, não quero saber, vai chegar 10 requisições por minuto. Ok, qual é a probabilidade? Isso é importante. Será que tenho que me preocupar assim? Tá? Então para isso, existe uma distribuição chamada distribuição de Poisson, que vocês também estudaram em estatística. Tá? É uma distribuição discreta de probabilidades utilizada para eventos periódicos ou intervalares, tais como, por exemplo, número de chamadas telefônicas durante um dia. Vamos atualizar. Número de helpdesk durante o dia. Número de reclamações durante o dia. Número de reclamações na Anatel, em saque, tudo isso. Né? Ou seja, esse é um exemplo. Número de chamadas telefônicas, número de mensagens, de uso de um aplicativo durante o dia. Olha nisso aí, o potencial dela. Tá? Outro exemplo, número de acidentes de trânsito em uma cidade durante um período do dia. Também, veja bem, eu posso pensar também nisso aí. A probabilidade de eu ter 10 acidentes, 30 acidentes, 20 acidentes. Tá? Número de consultas a uma página web durante uma semana. Então, eu também poderia saber como que impacta isso no sistema. Tá? E quero saber a probabilidade de um certo evento ocorrer. Tudo bem, pessoal? É sensacional essa técnica. Tá? Então, vamos lá. O evento é, por exemplo, 0 eventos. Eu vou pensar que eu coleto dados de hora em hora. Tá? De hora em hora. Tá? E durante 13 horas, houve, por exemplo, 0 eventos. 9 eventos. 9 eventos. Ou seja, ninguém utilizou o aplicativo, ninguém se queixou. Ninguém. Ninguém acessou minha página web. Tá? Durante 20 horas, foram uma pessoa. Pessoal, uma reclamação. Tá? 2 reclamações foram 15 vezes. 3 reclamações, 6 vezes. 4, 6 vezes. 5, uma vez. Pode acontecer. 6, nenhuma. 7, nenhuma. 8, nenhuma. Então, se eu plotar essas duas curvas, esses dois valores x e a frequência, eu tenho os pontinhos azuis, com todas essas irregularidades típicas. Tá? Então, eu tenho a frequência com que cada evento ocorreu. Né? Durante, eu falei um dia, uma hora, mas eu posso colocar em 5 minutos. Né? Em 5 minutos, minha observação foi de 5 minutos. Quantas não chegaram? Não chegaram nenhum evento. Em 5 minutos, 13 vezes. 13 vezes. Ou seja, isso depende do que eu estou modelando. Então, pessoal, eu quero saber se eu consigo descrever uma fórmula matemática de probabilidades para esses eventos, para saber se eu tenho que ficar preocupado. Por exemplo, qual é a probabilidade de chegar 20 reclamações por vez? Com certeza, vendo a curva azul, praticamente 0. Pode ser que me dê um valor, não 0, mas pode ser que me dê um valor tão pequeno que eu falo assim, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Agora, ter, por exemplo, neste caso, pelo menos uma consulta, uma reclamação a cada 5 minutos, isso pode acontecer. Isso já está com praticamente 33%, 30% de chance. Tá? Então, isso me ajuda a eu poder observar meu sistema, monitorar meu sistema, tá? Saber o que eu posso de esperar de grave que aconteça. Tá? Então,
descrever essa forma aqui, pessoal, traçar uma fórmula matemática pelos pontos azuis é a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, ela me gera essa curva vermelhinha aqui, ó, que é perfeita. E qual que é a fórmula matemática dessa função distribuição de Poisson? Essa daqui. O que é alfa? Alfa é multiplicar o evento vezes a frequência, o somatório de todos, evento vezes frequência, evento vezes frequência, evento vezes frequência, somando tudo, dividido por n. N é o número de dados. Tá? Muito bem. Isso é alfa. O x é o evento. O x é o evento. Tá? Então, veja bem. Se eu quero saber qual que é a probabilidade de ter evento 4 eventos em 5 minutos, então o alfa já foi calculado, e eu coloco esse valor de alfa e elevo a quarta. E depois divido pelo fatorial do 4, vezes xp, que seria a base neperiana do valor negativo do alfa, que é um valor fixo. Então, isso aqui me dá, pessoal, veja bem, me dá esses valores aqui. Esses valores aqui. Agora, vamos um minutinho descrever essa terceira coluna. Eu determinei aqui o evento, determinei a frequência absoluta, ou seja, quantas vezes acontece. E aqui, o que eu faço? A frequência relativa. Como assim? Dividindo isso pelo total de eventos, certo? Total de eventos. Eu vou dividindo isso aqui pelo total de eventos, isso aqui pelo total de eventos, isso aqui pelo total de eventos, e eu tenho aqui o que nós chamamos de frequência relativa, que se eu somar tudo tem que dar 100%. Agora, quando eu olho o cálculo gerado por essa função, essas duas colunas são muito parecidas. Olhem aí, são muito parecidas, muito. Então, significa que a distribuição de Poisson ela é muito boa para representar esse fenômeno. Tá? Então, eu posso brincar. Qual que é a probabilidade de eu chegar 10 reclamações em 5 minutos? Jogo x10, alfa já é um valor conhecido, fatorial de 10 vezes o exponencial de menos alfa, que também já é um valor conhecido. Aí eu determino uma probabilidade, multiplico por 100 e vejo se tem significância ou não. Pode ser que fale assim, pode acontecer, mas também não vai ser tão crítico. Perfeito, pessoal? Entenderam o potencial dessa técnica de distribuição de Poisson? Ou seja, eu não faço simplesmente uma previsão do que está por vir. Eu posso ter uma probabilidade disso ocorrer, né? Ou seja, eu desenvolvi uma página web. Eu quero saber qual que é a probabilidade de eu ter tantas pessoas acessando a minha página através do histórico passado. Eu quero saber quantas pessoas chegariam a um terminal. Eu queria saber quantas pessoas chegariam a um sistema SAC de reclamação. Tá? E eu acho, por exemplo, não estamos entrando na fase da imposto à renda. Eu quero saber qual que é a probabilidade de ter 1.000 pessoas em 20 minutos chegando. Se a probabilidade for grande, então eu tenho que verificar se meu sistema não vai ficar fora do ar. Tá? Então, pessoal, nós estamos usando a nossa estatística para descobrir essas informações. Tá? Para terem uma ideia do que pode estar impactando. Está claro, pessoal? Doutora Ana, doutor Daniel, doutor Éder, Eduardo, João, Luiz, Luísa, Paulo. Tranquilo. Claro. Sim. Certo? Né? Tá, acho que... Rich, tá claro? Stefani, Vitor, Rama. Essa parte da matéria é mais complexa, né? Tem que ver ela com calma. Tem que ler ela com calma. Eu acho que eu vou ter que ver essa aula de novo, viu?
Tá certo, Por tá isso que certo. você confirmou se estava disponível lá, né, pessoal? Para garantir que todo mundo vai poder ver de novo. Vai ter que ver aula de novo, viu? Porque só uma acho que não vai adiantar, não. Tá. Esse material todo está lá na nossa página, aí, tá? Nas páginas, não no módulo não, tá? Eu crio página. Tá? Mas o importante, né, Vitor, Paulo, pessoal, é termos conhecimento que existem técnicas, procedimentos que eu posso utilizar para poder tomar uma decisão baseada em algo mais científico, né? Lembrem que nossa disciplina era assim, tentar afastar ao máximo o empirismo subjetivo. Né? Ou seja, o eu acho. Né? Esse é o empirismo subjetivo. O empirismo é positivo, porque o empirismo é baseado na experiência, mas o empirismo subjetivo, ele é baseado em nada. Né? Então, o eu acho de por si só, ele pode ser perigoso, né, para nós. Né? Então, é isso, basicamente, a nossa matéria, né? Tenta trazer ferramentas que a gente possa usar para apoiar nossa tomada de decisão, né? Então, quando nós somos cobrados por nossas decisões, eu tenho todo um respaldo matemático. Pode não ser a melhor técnica, mas foi fundamentado a argumentação. Né? E é assim que nós andamos, né? E é assim que nós caminhamos. Certo? Pessoal, alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo? Pessoal, não esqueçam, por favor, de fazer esse exercício, tá? Esse segundo exercício. Os dados que vocês têm que obter é isso aí. Tá? Então, seria um excelente exercício aí para confirmar que foi assimilado corretamente essas expressões. Tá? Bem. Muito bem, muito bem. Então, vamos parar por hoje, né, pessoal? Já tá bom demais, né? O calor aqui já tá me deixando já desidratado aqui. Tá osso aí. Tá foda, cara, tá foda aqui. Mas enfim. Pelo menos é quinta, né? É verdade. Pessoal, então terminamos por hoje, tá? Na próxima aula eu considero muito importante